Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninas e meninos. Está começando o Baderna News, o podcast do Ultra Badernista. Eu sou o Pipo Mal, estou aqui com 2 leitores de notícias. Marcel Camp e Jorge, beleza? Ô, beleza, hein, pessoal? Bora aí pra mais um News. Notícias que a galera gosta de ouvir ou não. Também Eduardo Couto. Fala, jovem, como vai? E aí, vamos dar um F5 nas notícias. E nessa secção, o Baderna News, blá blá blá, não interessa o número, mais notícias que vão acabar te pegando aí pelo pé. E a primeira notícia dessa bagaça é que o Kevin Bacon, ele comentou que ele quer estar no reboot de O Ataque dos Vermes Malditos. Isso daí, ele foi entrevistado lá pelo Huffington Post e ele disse que eu tenho esse sonho agora, eu quero estar no reboot, ver como o personagem está 25 anos depois, ver o que ele se tornou. Fazia 25 anos que não assistia ao filme, quando comecei a pensar nisso, fui lá e o vi de novo. Foi uma ótima surpresa, ainda era muito divertido, disse o ator. E foi estelado em 1990, né, a gente até mencionou, né, eu escolhi o filme, inclusive, né, filmes aí de 1990 que a galera deveria assistir, né, e o longo original acompanha os moradores de uma isolada e pequena cidade que se unem para se defender de ataques de estranhas criaturas subterrâneas e começa a matá-los um por um. Aí o quinto filme da série começa a ser filmado em setembro na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, sob direção de Don Michael Poe, que fez Pânico no Lago, o capítulo final. E o Michael Gross, por enquanto é o único confirmado no elenco, ele reprisará o papel do caçador de monstros Burt Gummer, que interpretou em todos os longas e também na série de TV de 2003. Cara, eu tô impressionado que eu não sabia que tinha uma série de TV de 2003 com Ataque dos Vermes Malditos. Deve ter sido só o piloto, né, cara? Não é possível. Vai ser uma mistura de sequência e reboot, já que não vai ignorar eventos anteriores, mas pretende recomeçar a série com uma trama independente. Não tem aqui uma data de lançamento pro reboot, mas no máximo em 2017 já deve sair, né? Já que os caras querem... Ainda devem estar escalando, na verdade, né? O elenco, etc. Mas, cara, eu já falei do filme, né, cara? Eu gostaria de ver, assim, cara, mais um Vermes Malditos aí, de preferência trazendo até o Fred Ward também de volta, né? Não fez muita coisa depois também, no máximo só participação de filme. Mas aí, vocês acham isso interessante, fazer aí mais um filme do Ataque dos Vermes Malditos, que na verdade só acabei assistindo o 1 e o 2? Nem eu sabia que tinha tido 4. Eu lembro de uma trilogia do Ataque dos Vermes Malditos, sendo que o primeiro aqui é o clássico mesmo, né? O que passava muito no cinema em casa, ou na sessão das 10, né? Do SBT. Pô, eu via muito, cara. Eu cheguei a alugar também esse filme. Foi o tipo de filme que ficou aquele campeão de locação, sabe? Todo mundo alugou muito na época dos VHS, das locadoras e tal. O Ataque dos Vermes Malditos é aquele famoso filme B, quase trash, mas que, cara, tem uma autenticidade na coisa toda, sabe? E é muito divertido, é muito legal mesmo. E por isso até que eu achei bacana, cara, essa notícia do reboot aqui, que é uma mistura de sequência e reboot, né? Porque o Kevin Bacon aceitou, então eu acho que, pô, tá dentro do universo e se chamar o Fred... Não é que ele aceitou, ele disse que ele gostaria de participar. Então, meio que, né, aceitou a mas proposta, é possível, né? Aceitou a sugestão, no caso, né? E, cara, se chamar o Fred Ward, pô, melhor ainda, porque eu acho que a dupla, né, foi realmente bem principal no filme. Sendo que o Bacon, claro, era o mocinho, e até revelou aí o desejo de participar e pô, já tá aí no universo, né? O Kevin Bacon é o Kevin Bacon, um cara carismático, legal, e vai voltar pra uma franquia que, bem ou mal, ele foi o protagonista. Então, e o filme é realmente divertido. Pô, quem viveu ali o final dos anos 80, início de 90, acho que todo mundo lembra do Ataque dos Vermes Malditos, e tá aí, cara. Tem até aqui o Ataque dos Vermes Malditos 5, né? Seria o título. E o que vai pegar muita gente surpresa, porque acho que muita gente até só achou que só tinha o 1, né? O primeiro. Mas foi uma trilogia, assim, o 2 e o 3 é bem nada a ver, né? Bem assim, meio que pegando carona, né? No primeiro, mas já não tinha mais o elenco e tal. Só o Fred Ward, acho que ele chega a fazer a continuação, sim, o 2 ou até o 3. Por isso que eu não lembro do 4, cara. E por isso eu até acredito que o Fred Ward, se sondarem ele, eu acho que ele ainda vai aceitar mais rápido a sugestão do que o Kevin Bacon. Porque como o Pimp falou, ele é um cara que sumiu, né? Um ator que, porra, não faz mais nada mesmo. O Kevin Bacon ainda faz pontas em cinema mesmo, em filmes legais. Fez a série The Fallen aí, então, quer dizer, bem ou mal, o Kevin Bacon tem uma agenda mais, né, puxada. Agora o Fred Ward tá na varanda olhando a lua, cara. Então, pô, pode chamar o Fred Ward numa boa aí, que eu acho que ele aceita, cara. É um filme bem oportunista pra todo mundo voltar a aparecer num estilo legal, assim, né? Nesse terror trash, mas bem produzido, bem divertido. Acho que todo mundo gosta de ver. Acho legal, cara. Gostei dessa notícia aí. Até porque é uma sequência de qualquer forma também, né? Não é só um reboot. Então vale, cara. Viria numa boa também. Eu gosto muito do primeiro filme. Eu também gosto, assim, do primeiro filme. Vi várias vezes quando passava na TV. E, cara, eu acho que, assim, é o tipo de filme que, apesar dos anos, já teve vários filmes, teve série em 2003. E, cara, pelo que vem dizendo aqui a notícia, é uma continuação com cara de reboot. Então, sabe, é diferente do que a gente tem visto antes, onde o cara simplesmente vai, pega o início
início e faz outro projeto, sabe? Eu acho que assim, o cara quer pegar o projeto original, manter ele como parte de uma história. Eu acho que se já é diferente, vale muito a pena. Eu vou curtir e se for pro cinema, provavelmente eu vou lá conferir, sabe? Eu vou dar bilheteria pro filme, pelo menos. Pois é, e falando aí de continuações, né? Reboots ou por aí, essa vibe. Pensão de franquia, né? Exato, né? E, porra, uma franquia, quer dizer, não é uma franquia, mas um filme original que, cara, pode virar uma franquia muito bem sucedida, até porque o elenco foi muito carismático e a produção, tudo no filme realmente eu gostei. É o Gigante de Aço, cara, do Jackman aí, e já foi confirmado aqui, sequência do diretor Shaw Levy, né? Já tá desenvolvendo aí. Engraçado que tava escondido há 3 anos e meio e tava fazendo essa continuação, mas assim, quem viu o primeiro filme sentiu, né, no ar aí que poderia realmente engatilhar aí uma boa franquia. E o filme tem essa cara. Acho que tem muito esse estilo, porque é um treinador de robôs boxeadores, cara. E é muito carismático, porque é muita fórmula mesmo. Acho que quando a gente gravou sobre o Gigante de Aço, a gente falou isso, é muita fórmula, né? O Pimp mesmo ressaltou isso. É muita fórmula do Falcão, campeão dos campeões, que, porra, é um filme muito carismático até hoje por isso, porque é a relação de um pai meio fudidão, que não tem aquela credibilidade do filho, né? Que é meio mimadinho. Não aqui no Gigante de Aço ele chega a ser riquinho, mas é um moleque meio mimado em seus momentos. E o pai precisa dessa credibilidade, e no meio disso tudo tá essa relação aí conflituosa, e um robô pode unir eles, né? Ali no caso do Falcão de Stallone era a própria relação e a queda de braço, né? Que ali une o pai e filho. Ainda conta com a Kate, né? Do Lost aí. Então, cara, se todo mundo voltar a aceitar, claro que o moleque agora vai estar maiorzinho, né? Vai estar um rapazinho agora. Mas se todo mundo voltar, cara, sabe? Já confirmou aqui o cineasta, né? O Shaw Levy chegou a falar que realmente tá prevista a volta do Hugh Jackman aí no papel do treinador. O treinador dele é o Charlie Kenton, né? Acho que é um dos melhores papéis até do Jackman off Wolverine, né? Que todo mundo só lembra dele como Wolverine e tal. Eu gosto muito dele na senha. Eu acho que eu destacaria esse Charlie Kenton. Ele é um cara meio despojadão, sabe? Acho legal. Ele combina com um jeito meio truculento e boa praça do Hugh Jackman, sabe? E, cara, tem tudo pra ser sucesso. Porque eu acho que o primeiro fez uma boa bilheteria, sabe? Foi sucesso também de vendas depois em DVD. Assim, foi uma boa. Acho que cobriu bem aí o gasto, porque ele arrecadou pelo mundo 300 milhões, sabe? E é um filme que ele não sobrepõe, não bota o efeito, né? Toda aquela computação acima deles e da própria história. A história é legal, a história vai cativando o espectador. O universo todo é bacana, porque é um futuro de disputa com robôs. Cara, é um filme todo certinho pra pelo menos virar uma trilogia. E eu espero uma trilogia. Já vai estar vindo aí o segundo, então, quer dizer, pô, abre um sorriso bem legal aí pra essa continuação, que com certeza eu veria no cinema sem problemas, cara. Gostei dessa notícia aí da sequência Gigante de Aço. O Gigante de Aço, cara, é um filme, em teoria, bastante simples. A fórmula dele é simples e te entretém como aqueles grandes filmes que a gente busca lá atrás, uma coisa que hoje em dia tem tido uma certa falta de filmes com essa fórmula simples, com personagens bacanas e que vão te motivando a seguir ali, acompanhando a história, sabe? Eu vejo um universo de histórias tão fracas hoje em dia que, cara, esse filme eu quero pagar pra ver e eu tô na época de selecionar muito que eu vou ver no cinema, que, cara, não tá barato e, assim, mesmo a gente que gosta de filme, a gente já seleciona porque sabe que tem uns filmes que não vale a pena nosso ingresso, sabe? Esse é mais um filme aí que eu dou bilheteria e é um grande filme. É claro, voltando todo mundo, o filme tem que ser muito bom. É aquilo, agora eu não sei o que eles trazem no segundo filme, porque assim, eu tenho medo de vir um Sin City, porque o primeiro filme é bacana, mostra um universo e tal, e eu não sei se o segundo vai conseguir manter isso, sabe? Eu tenho medo de que talvez ele não consiga vir com um segundo filme tão forte quanto o primeiro. É porque o primeiro tem sempre aquele lance da novidade, né? Até falando aí do próprio Vermes Malditos, é assim, né? Aquele lance de você não saber exatamente o que vai vir dentro daquele universo, né? Dentro daquilo dali que os caras acabaram criando, os conceitos, etc, né? Mas eu já vejo da seguinte forma, o personagem aí do Hugh Jackman, não acho ele realmente tão carismático assim. O personagem ele é até meio babaca em alguns momentos, né? Ele é mais carismático porque é feito pelo Hugh Jackman do que pelo carisma do personagem em si. Mas é um personagem legal, ele tem todo esse drama pessoal de, né, ter sido um boxeador e tal, mas aí, por causa desse lance todo de, o público quer mais violência, quer mais sangue, quer mais tiro, porrada e bomba, não sei o que, e aí, né, um pouco da arte do boxe sumiu, e aí, por causa disso, eu fiquei sem emprego e blá blá blá, né? Mas, enfim, o que acaba acontecendo com relação ao Gigante de Aço é porque eu acho que o primeiro filme, ele fecha bem redondinho. Eu não vejo muita necessidade
pra uma sequência. Eu veria porque é de fato um filme divertido, é uma boa sessão da tarde, né? No final das contas. É um filme que ele entretém ali dentro daquilo que ele quer mostrar, né? Eu só acho que é um pouco extenso ali pra chegar em alguns momentos e tal, tem algumas coisas que eu cortaria no filme, né? Aquele lance mesmo do começo do filme do robô brigando com a vaca lá e tal, não, né? Aquilo dali tira um pouco do impacto, né? Do que você vai ver no resto do filme. Mas é bacana, no geral, assim, o filme realmente entretém, mas, de fato, o grande problema pra mim é justamente o que eles vão trazer mais, né? Assim como o Eduardo falou, e eu já vejo da seguinte maneira, acho que vai acabar seguindo de fato a fórmula do Rocky Balboa, que é sempre trazer um oponente mais forte, né? Se no final do filme ele tem lá aquele, né, o Atom, né, que é o robô deles lá, do Hugh Jackman, do filho dele, briga lá com um robô grande e tal, preto e etc, né? Aí, ou seja, o que pode vir a acontecer vai seguir, na verdade, a fórmula do Rocky 4, né, cara? Que vai aparecer o cara lá e falar, não, eu vou desafiar esse robô gigante, grandão aí, não sei o que, e pronto, um novo desafio vai surgir, e aí, sei lá, vão treinar o robô lá, o Atom, alguma coisa do tipo, sabe, pra brigar com o robôzão no final, alguma coisa do tipo. Deve ser isso, cara, deve ser um Rock 4 aí. Robô russo agora. Pois é, né? Primeiro foi um asiático, agora é um russo. Bota o robô russo lá na parada. O Putin vai assistir o filme, com certeza, né? Vai ver lá se eu tô na porrada no Oriental. Se bem que eu acho que isso não vai ser muito bom pra relações políticas dos países, né? Mas, vamos ver, cara. Eu vejo uma boa esse filme daí. Eu realmente veria também no cinema. Acho o primeiro filme divertido. Não esperando realmente muita coisa. Pelo menos ter boas sequências de luta ali, né, entre os robôs. É só isso que, na verdade, tô esperando aí dessa continuação que, a meu ver, não é muito necessária pra rolar, justamente pelo fato do filme ter fechado redondinho, né? E seguindo aqui com as notícias, parece que o Keanu Reeves e o diretor de Independence Day farão a série futurista na linha de Matrix. O ator e o Roland Emmerich, diretor de Independence Day, juntaram forças para produzir a série ficção científica New Angels. Situada no futuro, a trama similar à Matrix gira em torno de um jovem que escapa da realidade mundana de sua vida, entrando num emocionante mundo de realidade virtual chamado New Angel. Quando chega ao lugar, ele adora a nova identidade e torna-se um homem que sempre foi destinado a ser. No processo, acaba desenvolvendo um mistério que trará consequências para ele e para sua família no mundo real. Cara, eu acho que tem tudo para dar certo o projeto, eu acho que não tem erro, agora resta saber como é que isso vai ser trabalhado. Porque, cara, séries de ficção científica nesse estilo Matrix tem tudo para dar certo, não tem erro. Se tiver um bom roteiro. O problema não é ator, não é direção, não é nada, é roteiro. Por enquanto não tem nada definido pra saída aí da nova série. Parece que o piloto vai ser produzido pelo produtor de V Visitantes, né? Que é uma ótima série. Então tem tudo pra dar certo. Eu realmente, assim, achei interessante a união aí do Keanu Reeves com o Roland Emmerich. Apesar de muita gente fazer cara feia ao Roland Emmerich, né? Por ele ser meio um Michael Bay 2, né? Ou no caso até um genérico, né? Porque ele também já é antigo. Que é de filmes assim, né? Explosivos e quase desacelerados. 2012, Dia Depois de Amanhã. Tudo tiro, explosão, porrada e bomba, assim, né? Arrasa mundo, né? Nem arrasa quarteirão, arrasa mundo. Eu ia falar exatamente arrasa quarteirão, mas é realmente uma arrasa planetária aí. E, pô, cara... Mas ele, eu acho alguns filmes bem bons. Soldado Universal é legal, eu gosto, sabe? Claro, foda. Sim, é um dos melhores dele. O próprio Dia Depois de Amanhã, eu acho que tem um drama bem interessante ali também. E o Stargate, eu gosto, acho a premissa bem bacana. Enfim, eu acho um diretor legal. Ainda tem roteiros que salvam ele. E o Keanu Reeves aí juntando pra série, fica mais interessante aí a produção, porque os dois estão com os estúdios... A produtora, tanto do Emmerich quanto do Reeves, se uniram aí, né? A Centrópolis e a Company Films se uniram pra cuidar da produção do projeto aí. E já tá contando até com o roteiro do Greg Hurwitz, que é do V, né? A série V Visitante, que já é ficção científica também, bem construída. Até eu não vi a série, mas quem acompanhou até o final aí falou que foi pelo menos assim. A produção era meio meia boca, mas o roteiro não era tão ruimzinho e tal. Envolvia. Quer dizer, tem um roteirista que pode melhorar ainda mais, né? Com essa nova série New Angels aí. E que, pô, pode ser interessante, porque eu acho que é o que a gente já debateu até num outro news. Ficção científica em série, né, pra seriado e tudo, você acompanha em vários episódios o produtor, o roteirista, e tem chance de destrinchar todo aquele universo, né? A ficção científica, ele é muito isso. É você entrar naquele universo, comprar a ideia e saber, né, o desenvolvimento vai cativando os espectadores. Esse New Angeles pode ser, pô, ainda tem essa coisa de realidade virtual, né? É mais pano pra manga aí pra ser justamente desenvolvida em série. Porque às vezes em filme a coisa fica muito enxuta e pode parecer vazio, né, ou ficar complexo demais. E na série não, você
pode cadenciar a coisa e equilibrar tudo. Ficar bem legal, bem interessante. Ao mesmo tempo, comercialmente e de uma maneira com conteúdo. Então aí, o Keanu Reeves com Roland Emmerich, eu já acho que vai ter uma banca legal. A série já vai ter um certo status, né? Vamos ver como é que o Greg Herbert vai saber conduzir o roteiro e vamos ver quem vai estar no elenco, né? Então, já o Emmerich já vai dirigir o episódio piloto, né? Pela notícia aqui dizendo. Então, quer dizer, os próximos diretores vão seguir essa pegada que o Emmerich jogar no piloto, né? Sempre assim, geralmente jogam o diretor no piloto para o pessoal seguir aquela pegada. Agora vamos ver como é que vai ser a reunião do elenco e tudo isso, e principalmente o roteiro, né, cara? Que ficção científica, eu acho assim, é 70%, 80% é roteiro, né? Esse Greg Herbert pode ser um cara que já tá acostumado a escrever dentro da área no V, né? Na série V Visitante. Vamos ver se ele pode desenvolver melhor aí, com mais chance nesse New Angeles. Que eu botei fé, cara. Realmente botei fé. Pode ser uma série que vai vingar aí. Eu achei também interessante. E uma das coisas que eu gostaria de ver era justamente como é que eles vão pensar com relação a esse mundo virtual, né? Que eles vão mostrar. Que é uma das coisas que acaba de fato chamando a atenção pro projeto, né? Que beleza, tem esse clima meio Matrix e tal, já, porra, mundo virtual, futuro, distópico, né? Se vê que o futuro, de repente, não é nem um distópico, né? Mas como é que vai funcionar esse lance, por exemplo, do cara dentro da realidade virtual? Será que o cara pode se tornar meio que viciado naquilo dali? Como é que isso afeta outras pessoas, não só o protagonista, né? A empresa por trás dessa realidade virtual, por que estão fazendo isso, né? Quais são os malefícios ali? Será que os caras realmente estão falando a verdade e tal? Pode envolver política também, né? De, porra, de repente, sei lá, o cara, ele tem uma vida na realidade virtual, que aquilo dali auxilia nele em alguma coisa no mundo real, né? Mas porra, o cara de repente não pode porque tá lucrando com uma coisa que não necessariamente poderia lucrar. Enfim, tem algumas coisas assim que os caras podem viajar no roteiro, né, cara? Vamos supor que nesse mundo virtual você possa construir coisas. Tipo um Minecraft da vida, assim, né? Você constrói coisa e tal. Vamos supor que aquilo dali, porra, sei lá, o cara construiu um castelo na realidade virtual, vendeu pra uma outra conta por, sei lá, milhões, não sei o que. Esse é o tipo de coisa que o cara pode viajar todas ali, né? Com relação à economia, política, conspiração de empresa e etc, né? Futuro distópico. E ainda tem o Keanu Reeves lá fazendo protagonista, né? Aquela cara de paisagem dele. Eu também curto o Roland Emmerich, eu acho ele um diretor divertido de se assistir, né? Não acho ele assim, caralho, esse cara é foda, tem que assistir tudo que é filme que é dele. Mas não, acho ele realmente um diretor assim bacana, divertido, né? Tem várias cenas de humor dentro dos filmes dele, né? Cenas assim inusitadas, tudo. Tem personagens que são carismáticos, personagens que são meio caricatos e tudo, né? Então pode ser, né, cara, que às vezes de repente ele faz isso, ele bota até uns personagens um tanto quanto caricatos pra você não levar tão a sério assim, tão a ferro e fogo, né? Pode ser uma aventura de ficção científica divertida, enfim. Vamos ver aí como é que vai ficar com relação ao piloto e tal, né? Eu com certeza vou assistir o piloto e provavelmente se eu gostar do piloto eu vou acabar assistindo o resto da série também. Até porque a ficção científica tá aí pra isso, né, cara? Pra jogar pra frente a criatividade dos caras que estão trabalhando no projeto, né? E por falar em criatividade, ou nem tanta criatividade assim, até porque os caras só usavam 3 acordes, né? O Martin Scorsese, ele vai dirigir um filme sobre os Ramones. Quem garantiu isso foi o Jeff Gemple, que ele é um empresário e que administra o espólio do grupo de punk rock, confirmou a informação durante a entrevista à revista americana Billboard. Scorsese está envolvido em produções musicais e tal, dirigiu Shine a Light, dos Rolling Stones, No Direction Home sobre o Bob Dylan. Tem também o Last Waltz, né, que agora... é do Rolling Stones também, né, o Last Waltz? Não, The Band. Falei merda. Mas agora eu não lembro se ele dirigiu. Acho que ele produziu só o Last Waltz lá do The Band. Tem até um clipe. Acho que um clipe. Ele chegou a dirigir um clipe e tal, né? De uma música do The Band. Não, foi um show todo, né? Do The Band que o Scorsese chegou a dirigir. Tá. É porque eu também nunca vi isso tudo. Eu gosto do The Band, mas nunca corri atrás pra ver tudo, né? Mas enfim, é bem conhecido aí, né? Da galera que curte música. E tem aqui, né? A possível biografia dos Ramones será lançada em 2016, aproveitando comemorações de 40 anos de uma das bandas mais influentes da história. Se bem que, na verdade, eu acho que os Ramones, eles são de 72, cara, mas eles só lançaram o disco mesmo em 76, né, o primeiro disco deles. Também estão sendo planejados um documentário sobre os Ramones, composto por imagens inéditas das turnês da década de 70 e 80, um livro sobre os primeiros anos da banda, uma peça de teatro e o relançamento do primeiro disco, ou seja, coisa pra cacete aí, e o Queiroz não tá aqui pra comentar sobre isso, né? Faltou. Pois é, eu particularmente não vejo com grandes olhos assim.
beleza, eu confio no Scorsese como diretor, com exceção do Cabré, mas, pô, cara, um filme sobre Ramones, quer dizer, tem tanto documentário sobre eles, eu acho que seria até mais interessante pegar todas essas... Exato, pegar todas essas histórias aí da biografia dos caras e fazer numa série, numa minissérie, de repente, sabe? Porque teve tanto problema, eu li, inclusive, eu compro uma revista aí que fizeram um background de Ramones, 5, 6 partes e tudo, né? Contando, assim, os podres dos caras, né? Podres entre aspas, né? Mas falar coisas, por exemplo, sobre o Didi Ramone, que ele, pô, se prostituía pra conseguir tirar cola, né? E muitas vezes esses clientes aí não eram mulheres, né? Então, tem algumas coisas, assim, relacionadas ali, por exemplo, ao passado, né? Dos próprios Ramones ali, os demais Ramones, né? O lance do Johnny Ramone ser um cara muito de direita, né? E o Joe ser um cara muito ali mais pra esquerda e tal, e os dois ao mesmo tempo que interagiam bastante, também tinham esse pega pra capar no meio, né? Então, aí que tá, entendeu? Eu acho que seria mais interessante realmente fazer uma minissérie, assim, de, sei lá, uns 10 episódios, mais ou menos, um negócio fechadinho, do que você pegar a história desses 4 elementos, é modo de dizer, né? Porque trocou o Didi Ramone, trocou o Tommy, né? Que era o baterista, inclusive faleceu, né? Aí no finalzinho de 2014 e tal. Pô, você jogar isso tudo daí num filme de, sei lá, umas 2 horas mais ou menos, vai faltar muita coisa, sabe? Pode ser uma coisa meio, sabe, chapa branca ali. Uma série eu acho que poderia ser uma coisa um pouco mais ousada, entendeu? É isso que eu acho que esse projeto deveria ser feito, sabe? De colocar mesmo numa série, 10 episódios, assim, de 40 minutos, 50 minutos, coisa, né? Uma duração mais ou menos assim e, porra, do que você enxutar tudo em 2 horas, né? A minha opinião é essa. Eu vejo o filme numa boa, né? Eu curto mais a história dos Ramones do que os Ramones em si, sabe? Eu acho que a história deles é inusitada. Os discos em si eu já não acho lá grande coisa. Maior do que a própria banda, né? Pois é, exato. É muito bizarro, né? Que eles foram considerados, a primeira banda punk, não sei o quê. Que é uma grande lorota, né, cara? O MC5 já fazia um som bastante sujo e pesado antes mesmo da década de 70, né, cara? Em 68, 69, os caras já faziam um som bem agressivo, né? E outras bandas mais antes, né? Mas, enfim, eles acabaram ficando com o rótulo aí de primeira banda punk e tal. E, pô, é triste, né? Porque é uma das primeiras bandas aí dentro do cenário do rock que todos os integrantes originais já foram pro espaço, né, cara? Foram pro Beleléu. O último foi realmente o Tommy Ramone aí. Mas, cara, foi a mão de ferro aí desse Jeff Jumpel que realmente caçou aí o Scorsese. Porque, assim, o Scorsese já é figura conhecida de ser, assim, um dos grandes diretores de Hollywood, que ele gosta, ele é muito envolvido com bandas de rock, então ele gosta desse universo do show business musical, né, lá e tal. Pode ser americano, como inglês, ele fez, inclusive, dos Rolling Stones, ele fez um filme dos caras e tal. E por isso o Jeff Jumpel começou a sondar aí o Scorsese. E justamente depois da morte do último Ramone, né, o Tony, ele forçou mais aí essa procura ao Scorsese pra fazer um filme sobre os Ramones. Só que aí eu concordo com o Pim também, eu acho que quem viu o filme, o Queiroz também viu, né? Quem viu o filme dos Rolling Stones, ele foca mais na própria carreira musical dos caras e tal. Não pega muito ali a vida particular, né? Do Mick Jagger, enfim, não entra muito nisso. Até dá umas pinceladas, mas não se aprofunda. Eu já acho o contrário, os Ramones realmente, por isso que eu concordo com o Pim nesse quesito, de que os próprios integrantes, eles eram muito mais chamativos, assim, o estilo de vida que eles levavam, as próprias figuras, né, deles em si, eram muito mais interessantes você descobrir como era a vida particular desses caras, até porque, porra, ser considerada a banda de rock punk, assim, uma das mais influentes, usando só 3 acordes, né, uns falavam que é porque eles não sabiam tocar direito e tal, quer dizer, toda essa mitologia em volta dos Ramones é muito mais interessante que a própria qualidade das músicas ou da banda em si. Então eu acho interessante, o Scorsese aceita, cara, porque ele realmente, acho que de Hollywood ele é o diretor mais até adequado mesmo a fazer essas biografias musicais, vamos dizer assim, das bandas e tal. Mas eu acho que os Ramones pediria mesmo mais uma biografia do que você filmar shows e, sabe, seguir os caras em camarins, em turnês e tal, que é o que ele fez nos Rolling Stones. E acho que tem o próprio The Band, ele filmou um show todo do The Band. Pro Ramones eu acho que seria mais interessante realmente fosse mais a vida dos caras, sabe? Até quando saiu o primeiro, entrou, né, teve a mudança dos Ramones, até a morte agora do Tommy Ramone, ele, assim, fechar mesmo na vida dos caras seria mais interessante, sabe? Os problemas pessoais que cada um passou e tal, com droga, álcool, essa merda toda. Então seria mais interessante mesmo. A amizade até que um deles teve com o pessoal do Pearl Jam ali, da escola de Seattle, pô, ele era amigão, né, do Ed Vedder e tal. Então eu acho que seria interessante pegar mesmo a biografia. Eu acho, sim, tenho mais curiosidade em saber do que a própria banda, sabe? O turnê e show do Ramone não me interessa tanto como ver como é que era a vida particular de cada um desses caras, sabe? Então
realmente interessante aí. Mas esse Jeff Jumple já tá sondando o Scorsese em relação a isso. Eu acho que o tiro, né, a gota que faltava e o tiro de misericórdia foi a morte do último Ramone, que aí ele procurou o Scorsese pra finalizar, né, pra dar essa ideia de fazer aí uma cinebiografia da banda, né, não é dos caras, mas da banda. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Eu só acho, assim, pra parte da carreira musical, o Martin Scorsese é um cara que é mais indicado. Eu não sei se pra vida pessoal vai rolar a mesma coisa. Ele já fez alguns filmes que focou muito mais na parte musical das bandas e tal, do que propriamente dito na vida pessoal. E assim, cara, eu não vejo uma parte musical dos Ramones assim tão forte. Eu não sei o que o cara vai desenvolver pra ter um filme só da parte musical dos caras. Eu acho que não tem tanto conteúdo pra isso. Pra parte musical, um filme é ótimo. Agora, não sei se pra vida pessoal vai ser o suficiente, mesmo que se faça um filme enorme ali de 3 horas. Eu acho que não vai rolar. É preferível fazer uma minissérie, sei lá, de 4, 5 capítulos de 1 hora e meia cada um. Eu acho que é mais preferível do que um filme propriamente dito. De resto, acho que vocês falaram aí. Você vê que o Scorsese ele só fez documentários, né, em relação à banda. Ó. Esse Shrine the Light, que é realmente o nome aí do documentário sobre os Rolling Stones. Não, tá escrito errado, é Shine a Light. Shine a Light, né? E o No Direction Home, que eu nem lembrava mais, que foi sobre o Bob Dylan, só. Quer dizer, são documentários que o Scorsese fez, né? E aqui diz, ele nunca rodou um longa de ficção do gênero sobre alguma banda e tal, mas eu acho que o Ramone merecia. Porque realmente, cara, ver um documentário do Ramone não deve ser tão bom quanto ver a própria vida, né? Então seria... Acho que nem seria um longo de ficção, seria mais realmente uma cinebiografia, né? Mas não sei como é que vai ser, como é que o Scorsese... E acho que ele nem fechou, né, cara? Acho que ainda não chegou a fechar aqui com esse Jeff Jumple, não, né? Nessa altura do campeonato deve estar em negociação ainda, né? E de repente já deve ter até começado uma pós-produção de você, por exemplo, ver locações, né? Que bem ou mal vão dirigir tudo ali em Nova York, né? Até porque é uma banda bastante bairrista, né? Então deve filmar ali naquele subúrbio de Nova York, Brooklyn, caramba, né? Aquela área ali deles e tudo, né? Enfim, quem assistiu o documentário End of Century já ficam de certa forma um tanto quanto satisfeito, assim, porque bem ou mal você tem ali os depoimentos, né? Dos 3 que estavam vivos, né? O Joey foi o primeiro a morrer e tal, né? Morreu, agora foi o quê? Foi câncer? Acho que foi câncer que ele morreu, né? 2000, 2001 por ali, finalzinho, né? Comecinho ali dos anos 2000, né? Depois foi, acho que foi o Didi, depois foi o Johnny e por último foi o Tommy. Pois é, né, cara? Vamos ver aí como é que os caras vão fazer. Eu assisto o filme numa boa, mas eu gostaria de ver um pouco mais, né? E não ficar só realmente ali no filme. Se for uma coisa lá, sei lá, o Lobo de Wall Street mesmo, uma parada bem agressiva, porque teve muita parada agressiva relacionada a ele, né, cara? Se fosse uma parada assim, de repente um filme de 3 horas, se ele, já que ele tá nessa vibe hoje em dia, né, cara, de fazer umas paradas gigantes aí, pode ser que ele faça um filme de 3 horas, mas eu gostaria de ver mais mesmo, né, sobre os personagens ali, não de repente só focar, sei lá, vai do começo da banda até eles saindo do CBGB pra gravar o primeiro disco, alguma coisa do tipo, ou sei lá, finalizar, sabe? Porque fica uma coisa assim, eu acho que não vai percorrer, quer dizer, eu não acho, eu tenho certeza, né, que não vai percorrer, vai pegar um trecho, vai contar aquele trecho dali e depois é só explicando, né, na tela, fulano morreu aqui, o Beltrano morreu ali e tal, bababá, né? Sei lá, ninguém ganhou dinheiro com punk, sabe, viveram na merda e essa coisa toda, mas influenciaram uma porrada de gente. É isso que vai acontecer, né? No final das contas. A gente vai acabar vendo aí no filme. Pois é, cara, e, pô, uma sequência aqui que, com certeza, esse eu tava esperando. Assim, pelo próprio filme, merecia. Eu acho que foi um filmaço, eu gostei muito. Escolheram muito bem o protagonista e o filme deixa um ganchão muito foda. Eu gostei demais. É Dredd, cara. Tá vindo aqui a sequência de Dredd, que o próprio Karl Urban, né, o protagonista, o próprio juiz, né, revelou na Comic Con de Chicago. Ele deu novos detalhes lá, que realmente tá tendo já filmagem e da continuação de Dredd, que, cara, é uma pena, foi um filme de 2012 que teve um desempenho nas bilheterias muito ruim lá, né. A vantagem do Dredd é que, você vê, ele custou 50 milhões e só arrecadou pelo mundo 35, né. Pô, quer dizer... Consegui ver no cinema, inclusive, cara. Sim, sem filmar. E, cara, ele teve a vantagem da venda dele em DVD e Blu-ray, conseguiram cobrir, né? Eles pagaram a produção. Mas, cara, é um filme violento. E sem sacanagem, eu gosto mais do que o primeiro Juiz do Stallone. Não era por ser só comercial, porque esse também mas aquele era mais ameno, era brando, sabe? Tinha muito humorzinho ali. Eu acho isso aqui seco, cru, sabe? É uma parada mais agressiva mesmo. Todo o ambiente é sujão. Os próprios vilões são mais medonhos, sabe? Não tinha isso com o Stallone. O Stallone era o fodão, era o juiz meio que fodão. Mas os vilões eram aquele meio clichêzão, feito pelo Armação e tal.
é uma parada meio clichêzenta demais. Pô, isso aqui tem a Mama, né, feita lá pela... Lena Headey. Isso, pô, a Lena Headey que manda muito bem com a Mama. Tem um elenco ali dos vilões que passa credibilidade, e é um filme claustrofóbico, cara, porque é tudo passado num prédio, né, o cara tem que subir andares até chegar lá no topo do prédio, que tem que enfrentar a chefona, né? É quase realmente, cada andar era uma fase ali, né. Eu achei que foi muito bem dirigido, escolheram muito bem o Karl Urban, porque eu, assim, outra coisa que eu gostei demais, porque na época do Juiz, né, o Stallone, claro, famosão, consagrado, ele tirava o capacete, mostrava a cara dele. O Karl Urban, cara, aceitou ficar só com a queixão de fora, que é a marca do personagem no próprio quadrinho underground, que ele é um personagem underground, e o quadrinho dele já era underground, e, cara, ele não tira quase a máscara, sabe? E você vê aquele queixão do Juiz e a boca dele, sempre sério, o cara não ri e tal. E ele faz exatamente isso, eu acho até que ele posta mais a voz, ele faz um jeito bem mais truculento. O Karl Urban ficou perfeitão aí como juiz, tem até uma parceirinha meio, né, tem um certo poder ali, é meio paranormal, né, tem os paranormais ali já no futuro, tem um lado, assim, que são pessoas já que têm uma habilidade a mais, mental, dizendo assim, né, uma força a mais. São mutantes, né, por causa da radiação e tal. Isso, tem toda essa, realmente, esse lance da radiação que pegou não só a cidade, talvez o mundo, né, e algumas pessoas desenvolveram esse lado mais extrasensorial aí. E essa parceria ficou muito bacana aí com o juiz, que é algo novo, né, no original do Stallone é o Rob Schneider, ele faz um sidekick bobão e tal. E aqui a garota é maneira, sabe, passa uma credibilidade também de ser agressiva, ser séria. Enfim, cara, eu achei assim, realmente é muito injusto, foi uma pena não ter sido um sucesso, porque eu achei melhor que o original do Stallone, muito mais fiel até aos quadrinhos do William Wisher Jr. e o Michael DeLuca, né, que são os criadores do Dredd. E é um personagem muito foda, cara, porque ele segue essa filosofia de que ele julga, né, ele condena, julga e executa. E é num futuro já, totalmente fodido, os tribunais não existem praticamente, pra se levar um criminoso à justiça, a lei é demorada e tudo, então eles botam essas unidades de juízes nas ruas, né? São tipo Robocops mesmo, mas, porra, os caras têm esse aval de realmente pegar, condenar e executar. E, cara, sem sacanagem, esse filme merecia uma sequência, foi muito bem dirigido aí. Parece que essa continuação, o que eu achei mais interessante também, vão explicar, assim, ao mesmo tempo quebra um mistério, né? Mas vão explicar um pouco a própria origem do Dredd, né? Falando que vão aqui mostrar um pouco esse lado do Fargo, que foi o primeiro juiz, né? Foi através do Fargo que serviu como molde pros próximos juízes, né? Tipo clones, né? Parece que cada juiz teve essa coisa de seguir o primeiro de todos, foi o Fargo, né? No caso é o Joseph Dredd e o irmão rico Dredd aí. Pode contar isso, mas de uma maneira que ainda preserve esse lado misterioso, porque eu acho que faz o Dredd ficar ainda mais legal. Esse lado meio que ninguém sabe, a vida particular do cara não interessa muito, né? Eu acho que seria bacana manter isso. Mas também é interessante você ver que não chega... Pode ser uma sequência... quer dizer, vai ser uma sequência, mas não precisa ser uma continuação direta. Pode mostrar um pouco aí da origem do personagem. Vamos ver como é que vai ser. Mas já fiquei feliz por ser um filme que foi quase um fracasso, mas, cara, ele foi pago pelos DVD... né? A venda DVD e Blu-ray pagou a produção e conseguiram fazer a sequência. Então, acho que eu fiquei feliz por isso. Porque, cara, é um filmaço de ação e sério, sabe? Não é jogadão, sessão da tarde, não. É uma parada agressiva, tem crítica social. É muito bem feito, cara. Eu gostei muito e fiquei feliz aí pela sequência do Dredd. Dredd é aquele filme que, assim, não dá pra você assistir em qualquer hora, sabe? Ele é um filme que você precisa ter um certo preparo ali, que é um pesado demais. Você vai ver muita cena de violência, cara. E pra mim é um filme que tem que ser muito bem trabalhado, porque a linha entre a violência, com todo sentido do filme, pra ele virar aquele filme, tipo assim, uma porrada por motivo nenhum, é bem próximo. Então precisa de um roteiro muito bom, uma boa produção. Eu só vi trechos desse primeiro filme. Pelos trechos que eu vi, ele é muito bom. Até pegar esse primeiro filme pra ver completo e ver o segundo também. O filme tem que ser muito bom pela conquista que ele conseguiu, porque é um filme que praticamente não se pagou. Tem uma sequência ruim, cara, é complicado. Tem que ser uma sequência muito boa por essa conquista. Eu gosto bastante desse Juiz de 2012, né? Foi dirigido pelo Pete Travis, até tava relembrando aqui, eu tava pensando, porra, Pete Travis mesmo, o nome do cara e tal, mas eu acabei entrando aqui, é realmente ele. Ele dirigiu Ponto de Vista em 2008, tem o Forrest Whitaker, o Matthew Fox, Dennis Quaid, tem uma porrada de gente no filme, é bem legal, é bem interessante, lembra muito por esse lance, assim, de cada um ter um ponto de vista ali dentro de uma parada e tal, que tá acontecendo simultaneamente, não sei o que, lembra aquele Olhos de Serpente, né? Do Nicolas Cage e tal, Gary Sinise e etc. E aí, cara, ele fez esse Dredd que, né, o ponto de vista é realmente, como é que pode dizer, é um experimento do cara como diretor, né? De ter que trabalhar esses vários pontos de vista e etc, né? E como é que vai fazer aquilo dali pra ficar de uma maneira organizada e tudo, né? Se bem que eu acho o Olhos de Serpente nesse sentido um pouco mais
complicado, porque ele faz vários planos de sequência, inclusive na De Palma, ele manda muito bem na direção. Aí realmente De Palma não tem como competir, né? Mas o Dredd dele é muito foda, e eu curto esse lance realmente do Karl Urban. Você não vê o rosto dele, na verdade, né? A primeira cena que você tem do Karl Urban no filme é ele colocando o capacete, mas você não vê a cara dele, né? Ele tá de costas, assim, na penumbra e tal, porque ele é aquilo ali, né? Ele não é um ser humano, ele é a lei sendo feita na rua, né, cara? Basicamente é isso. E eu acho isso muito foda, cara. O conceito do Dredd é muito foda, o filme é muito foda, porque o lance realmente de você colocar o Dredd, na minha concepção, é realmente fazer essa coisa episódica, pelo fato do cara tá ali numa metrópole, Mega City One, né? Uma metrópole ali que junta não sei quantas cidades e estados ali dos Estados Unidos fazendo uma grande metrópole. Pô, você bota um policial ali no meio pro cara resolver um monte de pendenga ali, nego se drogando, nego meio que cagando pra polícia, né? E, pô, partindo pra cima dos caras ali. Lembra muito Rio de Janeiro, na verdade, né? Mas, enfim, esse visual sujo que o cara acabou trazendo, né? Essa coisa, assim, de certa forma imediatista que tem o filme, né? De, porra, resolve logo a parada e tal, ele tem que treinar ali a parceira dele, né? E etc. Quer dizer, o filme é muito foda, né? É uma coisa assim, de 1h30, realmente, o filme é redondinho, funciona muito bem, pra mim é foda mesmo o filme. No finalzinho de 2012 a gente chegou a fazer, né, aqueles indicações do ano que a gente não fez uma edição específica pro filme e tal, né? Eu acabei selecionando o Dredd pra falar, né, dentro dos filmes lá. E, pô, tô esperando sim, cara, que de preferência que tragam o Pete Travis de volta também como diretor, né? E tragam o Karl Urban de volta, que eu acho que eles vão fazer um bom serviço aí. Já que os dois, eles já estão meio que, né, engendrados ali, né? O Karl Urban ficou muito bem como Dredd e o Pete Travis também dirigiu muito bem, né? E se trouxer os dois de volta e de repente até mesmo o roteirista do Dredd, né? Ou, enfim, trazendo um outro roteirista aí que tem alguma ligação, assim, com, de repente, o quadrinho, algo do tipo, né? Os próprios criadores aí do personagem, pra trazer algumas ideias interessantes ali pra eles mostrarem meio que essa origem do personagem, né? Se bem que eu realmente não gostaria, eu falo isso assim, beleza, eu quero ver o filme e tudo, mas eu não quero ver um prequel, entendeu? Eu queria ver uma sequência mesmo, né? Ah, pô, cara, ele é o Dredd, ponto final. Não precisa, realmente. Eu também é isso que eu fiquei nessa ressalva também, porque muito da força do personagem é você não conhecer, né, o passado dele, você não saber essas particularidades dele. É como você falou no início agora, ele é aquilo, cara, tanto que a cara dele não importa, sabe? São as ações, é a atitude dele como policial e juiz ao mesmo tempo, é que importa. Então, é meio Robocop mesmo, cara. A Mega City One é bem Detroit, né? Parada agressiva, sujona, bandida, a parada toda, sabe? Selvagem. Por mais que esteja ali o ambiente urbano, ainda é selvagem, sabe? Você vê que, porra, parece que os caras são tribais, assim. Então, cara, e o Karl Urban, realmente, eu sem sacanagem, 1000 vezes melhor que o Stallone, cara. Ficou muito bem aí como personagem e é aquela coisa, pode até voltar com outro ator, já que não precisa mostrar cara, mas o Karl Urban, ele deu um estudo legal, sabe? Eu senti que ele postou voz, ele deu aquela caracterização rústica que o Dredd tem, cara, sabe? Que se você pegar um quadrinho do Dredd, ele é quase um cara frio, ele não tem esse sentimento. Apesar de você ver que ele é justo, ele com a parceira dele mesmo, ele fala que ele tá ali pra proteger ela também, sabe? Ela tá sendo treinada, mas uma prioridade dele é protegê-la. Então, quer dizer, você sabe que ele se importa com a menina, sabe? Tem palavras até que ele dá de conforto a ela e tal. Então você vê que ele é um cara humano, ele é justo. Ele não pode transparecer isso. Mas, pô, saber, é um clone, quer dizer, um clone não, né? É moldado do Fargo. Pra quê, né? Você vai lá, compra o quadrinho número 1 lá do Dredd, você vai conhecer tudo. Mas acho que no filme basta te jogar no universo, que é muito maneiro, o universo do Dredd, nesse inferno todo, que é o mundo ali do Mega City One, cara. E realmente, cara, estamos precisando de um Dredd aqui no Rio de Janeiro e em várias megalópolis aí do Brasil, né, cara? Personagem foda, eu gosto. Apesar de underground, né? Infelizmente o filme, cara, não dá pra entender, né? Tanto filme merda aí faz sucesso e o Dredd foi realmente um filmaço de 2012 e foi um fracasso. Não dá pra entender, cara. É um filme com uma direção aí do Travis e um roteiro muito bom, muito legal mesmo. Eu espero realmente ver aí um filme que tenha todos aqueles elementos que a gente curtiu no filme original, né? Talvez um pouco a trilha sonora, que ela é meio eletrônica, assim, só meio genérica ali. Mas, no geral, o filme funciona muito bem e o Pete Travis funcionou muito bem como diretor e o Karl Urban como Dredd, né? Sendo protagonista ali e tal, né? E bem ou mal também o Karl Urban, ele quase não faz filmes aí onde ele é o protagonista, né? Então, porra, dá uma chance pro cara aí fazer um protagonista decente e memorável também, né, cara? Que eu acho que o cara merece, que ele é realmente um excelente ator. Bem, então é isso, chegamos ao final da secção, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, etc. Enviem para contato@badenacast.com.br ou deixe seu comentário trabalhista.com.br. Até mais tarde, um beijo na sua alma.